Foragido da Justiça. Polícia prende criminoso condenado a 72 anos de prisão. Operação Smoke Machine. 17 presos e mais de 1.600 cigarros eletrônicos apreendidos no litoral norte. Investimentos em projetos. Alesc aprova empréstimo de 420 milhões de dólares para Santa Catarina. No esporte, Avaí tenta manter o foco no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Turismo internacional em alta. Santa Catarina recebe número recorde de turistas durante o inverno. Olá, boa noite para você. A gente começa esta edição do Band Cidade destacando uma operação. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal fizeram hoje uma operação contra o roubo de cargas de cigarros. O grupo é suspeito de causar prejuízos que ultrapassam os 4 milhões de reais. Ao todo foram cumpridos 31 mandados judiciais para desmantelar a organização criminosa. O grupo é suspeito de causar prejuízos de 4 milhões de reais em uma série de pelo menos 10 assaltos. A ação aconteceu simultaneamente em 2 cidades aqui do Paraná, Telêmaco Borba e Biporã. 3 em Santa Catarina, Balneário Barra do Sul, Navegantes e Itapema. E em Indaiatuba, no estado de São Paulo. A investigação foi iniciada em abril deste ano, após a prisão de um dos suspeitos, que transportava uma carga de cigarros avaliada em R$500 mil. O bando era altamente organizado e costumava monitorar a rotina dos funcionários das empresas transportadoras para planejar os ataques. Os assaltos eram realizados com o uso de armas de fogo e as vítimas eram mantidas reféns durante toda a ação. No transporte das cargas, o grupo utilizava notas fiscais frias, emitidas por um integrante da organização. Esse grupo criminoso vinha atuando há mais de 1 ano e meio, né? A gente identificou por hora 10 roubos de cargas. Foram presos indivíduos ali relacionados diretamente aos roubos, né? Foram reconhecidos pelas vítimas. Indivíduos que atuavam na logística dos roubos também, alugando vans e conseguindo placas frias para o transporte dessas cargas roubadas. Prendemos também um empresário receptador, né, que adquiriu várias dessas cargas que eram levadas para Santa Catarina. A polícia prendeu um criminoso que estava foragido da justiça desde 2018. O homem foi condenado a 72 anos de prisão por latrocínio e pela morte de um policial. Policiais da Delegacia de Capturas prenderam nesta terça-feira um dos criminosos mais procurados de Santa Catarina. O indivíduo estava foragido da justiça há 6 anos, após ser condenado por roubo a banco e pela morte de um policial militar. O crime ocorreu em 2006, em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo as investigações da polícia, ele era membro de uma facção criminosa especializada em roubo a bancos. Na ocasião, o criminoso e mais 2 comparsas participaram do assalto a uma agência bancária, que terminou com a morte de 3 policiais. O homem chegou a cumprir pena utilizando documentos falsos criados por ele aos 20 anos de idade. O RG e o CPF pertenciam a uma pessoa que nunca existiu. Condenado a 72 anos de prisão, o criminoso foi localizado em Mongaguá, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil prendeu em flagrante o autor de um crime de estupro contra uma criança de 8 anos de idade. A vítima foi abordada por um indivíduo quando ia para a escola em Chapecó, no oeste do estado. Os policiais foram acionados no início da tarde e, após diligências, localizaram o criminoso, que foi identificado e preso. Ele vai responder pelos crimes de sequestro e estupro. Uma ação da Polícia Civil em municípios do litoral norte terminou com 17 pessoas presas por venda de cigarros eletrônicos na região. Foram apreendidos cerca de 1.600 cigarros eletrônicos e mais de 360 refis no camelódromo de Balneário Camboriú. 11 pessoas foram presas durante a ação. Os agentes também encontraram uma arma de fogo com o grupo. A operação Smoke Machine teve início na última sexta-feira em casas noturnas da Praia Brava, em Itajaí, quando 6 pessoas foram presas e 98 cigarros eletrônicos apreendidos. Os 17 presos nas 2 fases da operação foram autuados em flagrante e vão responder por crime contra as relações de consumo. E a partir da próxima semana, os acessos ao contorno viário da Grande Florianópolis vão ser interditados durante a madrugada para manutenção.
Os motoristas devem ficar atentos e buscar rotas alternativas. Por 16 dias alternados, o contorno viário da Grande Florianópolis vai ter bloqueios noturnos para a aferição dos equipamentos e sistemas dos túneis. Durante o período de manutenção, o trajeto vai estar fechado e os motoristas devem buscar rotas alternativas. Segundo a concessionária responsável pela via, o objetivo é assegurar a efetividade dos sistemas operacionais e de tecnologia que integram os túneis. Os trabalhos vão ser realizados sempre em período noturno. Nos demais horários, a rodovia vai ter funcionamento normal. Confira os dias e horários das manutenções. As interdições serão sempre entre 11 da noite e 5 da manhã, de 16 a 19 de setembro, de 23 a 26 de setembro, de 30 de setembro a 3 de outubro e de 7 a 10 de outubro. Vale lembrar que os acessos ao contorno viário estarão bloqueados na BR-101, em Biguaçu e em Palhoça, assim como nas vias que dão acesso ao contorno, a SC 407, a SC 281 e a BR 282. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um caminhão transitando a 132 km por hora na BR-101 em Laguna, no sul do estado, bem acima da velocidade permitida para a via. O flagrante ocorreu durante fiscalização de rotina na manhã desta quarta-feira. No local, a velocidade máxima permitida para veículos de carga é de 80 km por hora. O caminhão-tanque, que estava descarregado, foi abordado alguns quilômetros adiante, transitando pela faixa da esquerda, sem que houvesse nenhum veículo na faixa da direita. O motorista foi autuado por transitar acima da velocidade permitida, com multa grave de R$ 195 e por deixar de transitar na faixa destinada a veículos lentos, com infração média e multa de R$ 130. E ainda não estamos na alta temporada e Santa Catarina já teve um número recorde de passageiros internacionais chegando ao estado. O turismo superou as expectativas em pleno inverno. O aumento de 225% no fluxo de passageiros vindos de fora do país para os aeroportos catarinenses foi constatado durante o mês de julho, em comparação com 2023. Ao todo, 62.743 estrangeiros chegaram ao aeroporto de Florianópolis. É o melhor resultado registrado em 24 anos, de acordo com a Gerência de Aeroportos da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, com dados da Agência Nacional de Aviação Civil. Com esse resultado, o estado se consagra como o terceiro com maior movimento de passageiros internacionais do Brasil. A seguir, tem a previsão do tempo para todo o estado. E ainda, deputados catarinenses aprovam um empréstimo com o Banco Internacional de Desenvolvimento. Voltamos já já. Estamos de volta com o Band Cidade e agora vamos falar de economia. Em sessão realizada ontem na Assembleia Legislativa, os deputados autorizaram o Estado a fazer um empréstimo com o BIRD, o Banco Internacional de Desenvolvimento. 2 projetos no valor total de 420 milhões de dólares encaminhados pelo governo para apreciação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina foram aprovados pelos deputados e autorizam o Estado a fazer empréstimos junto ao Banco Internacional para reconstrução e desenvolvimento. O valor será investido nos programas SC Rural para desenvolvimento sustentável no setor rural e Estrada Boa, que prevê a realização de 60 obras em rodovias catarinenses. Outro projeto, também aprovado ontem, estabelece uma nova legislação para disciplinar a inspeção e fiscalização sanitária dos produtos de origem animal produzidos no estado. Muito bem, chegou o momento do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Boa noite, Prisco, tudo bem? Como vai, Ronaldo? Tudo bem, tudo certo. Prisco, e como é que está o páreo, a corrida na disputa eleitoral aqui para a capital catarinense? Olha, Ronaldo, o que estamos observando? Com o fenômeno Pablo Marçal, lá em São Paulo, isso acabou antecipando o ritmo mais acelerado da campanha propriamente dita.
Sim, porque ultimamente, nos últimos pleitos, temos um período longo de pré-campanha e a campanha começa a 16 de outubro, mas ganha aceleração nas últimas 2 semanas. Mas diante dessa situação na capital paulista, acabou que em outros municípios do país, inclusive em Santa Catarina, já temos aí um embate forte. Temos uma pesquisa Cidade 100%, Cidade 100%, publicada na revista Exame, onde coloca Topázio Silveira Neto com uma grande vantagem. Se levarmos em conta voto válido, ele tem mais de 50%. Veja que Marquito e Dário não chegam a 15%. Lela, 7,9%, Pedrão, 6,1%. Foi um equívoco brutal da esquerda, assim como em outros municípios, de não ter buscado uma unidade. Aliás, quem ontem esteve aqui em Santa Catarina, vamos lá, foi justamente Gleice Hoffmann, deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do PT Trabalhadores. Muita empolgação, mas a intenção de voto está pequena. A esquerda aqui tem que torcer que o eleitorado venha a fazer voto útil e descarregue num dos dois, ou Marquito ou Lela. Momentaneamente, Marquito melhor. Só que Dário Berg ainda está muito aquém. A tendência é que venha a crescer. Continuo com o sentimento de 2 semanas atrás. Será por uma pequeníssima margem entre reeleição de Topázio Silveira Neto no primeiro turno ou, eventualmente, um segundo. Agora, a eleição em Santa Catarina mais acirrada é a de Criciúma. Claro, em função da prisão do prefeito Clésio Salvaro. Aqui nós temos Ricardo Guide, do PL, Acélio Casagrande, o seu vice, é uma chapa pura do PL, fazendo uma passeata na cidade. Agora, Vaguinho Espíndola, do PSD, apoiado por Salvaro, vamos lá, continua usando o prefeito, que é o seu grande cabo eleitoral. Essa que é a grande verdade. Só que está fora. E o PSD tem procurado criar uma situação em que ele seja visto como um injustiçado, como uma vítima. E a partir daí, dessa manobra supostamente envolvendo o Ministério Público e o Judiciário, favorecer a candidatura de Vaguinho. É uma eleição que, eu repito, que tem tudo para ser encabritada, equilibrada, muito. Agora, poderemos ter um fato novo. E esse fato novo, vamos lá, Jair Bolsonaro, aqui com o seu filho 04, que será candidato a vereador em Balneário Camboriú. Jorginho Melo está acertando a agenda de Bolsonaro para a semana que vem, a segunda metade. 5 municípios garantidos: Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma e, provavelmente, Itajaí. Mas quem vai a Itajaí vai a Balneário Camboriú, que é próximo. Quem vai a Criciúma vai a Tubarão. Em todos esses municípios temos candidatos liberais, com exceção de Florianópolis, Topázio do PSD, mas já fechadaço com Jorginho Melo. Portanto, a semana que vem promete, com o ex-presidente trilhando território catarinense, onde ele tem sido muito bem votado e é um cabo eleitoral do benefício. Novidades nos próximos dias, meu caro Ronaldo. Valeu, Prisco, muito obrigado. Forte abraço. Todos os dias você acompanha o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade e também no portal TVBV Online. A fumaça das queimadas, principalmente nas regiões centrais do Brasil, continua afetando a qualidade do ar em Santa Catarina.
Mesmo quem não é especialista percebe que o horizonte está com uma aparência diferente. Na maior parte do Brasil, não se vê o céu azulado, principalmente desde o fim de semana. O país está coberto por fumaça. É o resultado de um índice de queimadas recorde, tanto na Amazônia quanto nas regiões centrais. Aqui em Santa Catarina, o calor intenso e a umidade do ar abaixo de 30% na maioria das regiões deve favorecer a permanência da fumaça, situação que afeta e muito a saúde. Ontem à noite, a área central de Rio do Sul ficou assim, coberta pelo nevoeiro. Então a fumaça sobe lá, ela é estável, não tem muito vento, então acaba ela se misturando com fumaça de outras regiões, né? Então fica ali aquela aparência ali de redução de visibilidade, tanto na horizontal quanto na vertical, e isso deve predominar nesses próximos dias. Esse quadro só deve mudar somente na sexta-feira, quando passa uma frente fria, volta a chover, limpa a atmosfera, mas até lá o que predomina é essa aparência aí, ó, de dia mais ensolarado, muito calor, muito seco, mas com fumaça na atmosfera em suspensão, bastante fuligem, e no litoral um pouquinho mais também de nevoeiros que restringe mais ainda a visibilidade. Para evitar o agravamento de problemas respiratórios e desconfortos, as pessoas têm tomado alguns cuidados. Tomar mais água, ficar mais não ficar muito exposto, né, tipo para fora. A gente, embora que toma bastante água e tudo, mas olha, tem dias que está bem sufocante, sabe? Se não se cuidar, bastante água. Eu sou muito amiga da água, né, então eu tomo bastante. Muito bem, agora vamos conferir como é que vai ficar o tempo nesta quinta-feira em Santa Catarina. De acordo com a Empagre Ciran, o dia vai ser de sol e muitas nuvens no início do dia em todas as regiões do estado. As temperaturas vão variar bastante no decorrer do dia. Confira comigo no telão, em Florianópolis, a mínima prevista para esta quinta-feira é de 18 e a máxima de 25 graus. Em Joinville, os termômetros marcam entre 17 e 31. Em Blumenau, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 30. Em Mafra, a mínima prevista é de 14 e a máxima de 33 graus. Viramos a página com mais informações para você. Em Criciúma, os termômetros marcam entre 17 e 23. Em Lages, na Serra, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 31 graus. Em Campos Novos, os termômetros marcam entre 19 e 31. E em Chapecó, no oeste catarinense, a mínima prevista é de 19 e a máxima de 30 graus. E veja a seguir, Avaí tenta manter o foco no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda, Setembro Safira alerta sobre os cuidados com o uso de lentes de contato. É já no próximo bloco. Estamos de volta e a prevenção a doenças relacionadas à visão tem ganhado força com campanhas educativas. O Setembro Safira é mais uma que aborda a conscientização sobre o uso correto de lentes de contato. A dificuldade em enxergar é um dos sinais de que você precisa usar óculos. Se constatada a necessidade, o uso de lentes de contato aparece como uma solução para quem não tem muita afinidade com eles. As lentes são discretas e confortáveis, e quem utiliza precisa seguir alguns cuidados para evitar complicações. A Dandara, de 19 anos, teve uma infecção grave. Depois de entrar no mar usando as lentes de contato, ela precisou de um transplante de córnea. Entrei no mar enquanto eu usava a lente de contato. Eu não tirei para entrar no mar, então acabou que com a água infectou. Ele começou a doer um pouquinho e daí num dia qualquer, assim, do nada eu acordei e meu olho tava muito inchado e doendo muito. Foi bem rápido, assim. E eu perdi a visão parcialmente nesse olho aqui. Daí ficou tudo branco, não enxergava nada. Depois eu tive que fazer um transplante de córnea. Daí agora eu enxergo bem. O caso da Dandara acende o alerta para o manuseio correto das lentes. 90% das pessoas que optam por elas cometem erros na hora de usá-las. Esta oftalmologista destaca alguns deles.
molhar as lentes de contato com água de piscina, de mar, de torneira, mesmo a torneira, o encanamento da sua casa, em que você vai tomar um banho, lavar o rosto, podem sim conter colônias de acantameba, que foi esse protozoário que causou essa infecção grave na dandara. Além disso, a falta de higiene, a falta do uso de produtos corretos, como a solução multiuso. Existe um produto correto para a limpeza. O usuário não deve limpar as lentes com água, tampouco com o soro fisiológico. Para abordar sobre os cuidados adequados com as lentes de contato, a campanha Setembro Safira busca informar e orientar a população sobre as práticas seguras na utilização das lentes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, o último levantamento mostrou que houve um aumento no número de usuários no Brasil e agora ultrapassa mais de 3.700.000 pessoas, o que reforça a importância da campanha. A campanha Setembro Safira é muito mais do que uma campanha de conscientização, é uma campanha educativa, justamente para mostrar para o usuário quais são esses fatores de risco de infecções e como se deve cuidar, como se deve usar a lente de maneira saudável. O Avaí segue brigando para ficar entre os 4 primeiros colocados da Série B. E agora vai precisar focar no fator emocional, de olho no G4. O Avaí deixou escapar uma grande chance de voltar ao G4 na rodada passada. A derrota contra o Sport dentro da ressacada frustrou os torcedores. E os ânimos ficaram um pouco exaltados. A insatisfação do torcedor é a nossa também. O torcedor está muito triste, mas nós também estamos extremamente tristes. Mas para continuar sonhando com acesso, o Avaí tem que melhorar principalmente em um ponto: o sistema ofensivo. O Leão da Ilha tem o 4º pior ataque da competição. Tem apenas 20 gols anotados. E para quem quer estar entre os 4 primeiros no final da competição, não adianta. Tem que fazer isso aqui balançar. Não é a solução colocar o time todo para frente. Isso não quer dizer que você vai ser mais ofensivo. Você tem que ter ganho de bola, você tem que preencher o meio, você tem que ter posse ali, jogadores que tenham esse culhão para poder roubar essas bolas. Henderson tem razão, nem tudo é terra arrasada. Se por um lado o ataque tem sofrido, a defesa tem correspondido. O time azul é o 3º time menos vazado da competição, com apenas 19 gols sofridos. Agora é encontrar o equilíbrio dentro de campo e no lado emocional, que também será importante nessa reta final. No Brusque, o novo técnico Marcelo Cabo foi apresentado oficialmente e já comandou o treino com a equipe. Olha só. Marcelo Cabo conversou com jogadores e comissão técnica. E após o bate-papo, Cabo botou a turma para treinar. A preparação é para encarar o Vila Nova na próxima rodada. Na apresentação oficial do novo comandante do Marreco, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, Marcelo Cabo prometeu muito trabalho para tentar tirar o quadricolor da situação que vive na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Dizer ao nosso torcedor que eu me sinto feliz e lisonjeado, que eles são o nosso 12º jogador, a importância dele nos apoiar nesse momento e que a gente possa usar uma palavra que eu vou usar como a palavra-chave nesse momento da minha chegada, que é mobilização. O primeiro desafio do técnico Marcelo Cabo à frente do Brusque está marcado para sábado, no Gigantão das Avenidas, contra o Vila Nova, em Itajaí. Após prejuízos provocados pelo clima, especialistas da EPAGRE indicam que a próxima safra vai ser mais tranquila para a agricultura, com menos problemas climáticos e maior produtividade. Não foi fácil a vida dos produtores de grãos na última safra. Aqui na região teve até quem replantou tudo para não perder a produção para as enchentes. Mas é hora de partir para a próxima. Estimativas iniciais da EPAGRE indicam uma safra de verão melhor. É o caso, por exemplo, da soja. Os agricultores catarinenses devem colher cerca de 3 milhões de toneladas, com um aumento de produtividade em torno de 12%. Essa leguminosa ela vem ganhando espaço a cada ano. A perspectiva para essa safra é de um crescimento na área plantada da ordem de 1,8%, né? Isso, e ela vem ganhando espaço em cima da área que antes era ocupada pelas lavouras de milho, né?
E assim como a soja, o arroz é outra cultura que já iniciou a safra, com cerca de 11% da área cultivada. Uma perspectiva de um leve crescimento na produtividade média, muito em função das perdas ocorridas na safra passada. Então, a perspectiva é um crescimento em torno de 10%, né, na produtividade média, o que vai propiciar um aumento aí na produção em torno de 9,6%. Né? E a frustração deve ficar para trás, principalmente porque nessa safra o clima promete colaborar. Muito bem, agora na reta final do nosso Band Cidade, você tem imagens ao vivo da Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. Tempo bom, temperatura agradável. Neste momento, 21 graus. Balneário Camboriú, de tantos pontos turísticos. Uma cidade que atrai turistas de todo o Brasil e também turistas internacionais para a cidade, a linda cidade de Balneário Camboriú, localizada lá no litoral norte de Santa Catarina. Aliás, um abraço para todos do litoral norte catarinense que estão ligados aqui na tela da TVBV. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã.